Bom, competência 4, ela vai avaliar o quê? Além desse repertório de elementos coesivos. Um dos aspectos que são avaliados na redação, e aí, gente, não é só a redação no Enem. Qualquer professor de língua portuguesa corrigindo o seu texto observa isso, tá? Qualquer professor, independentemente de onde seja, para onde seja a prova. Não interessa se é a FUVEST ou se é o Enem, se é a sua redação da escola. Todo professor de língua portuguesa observa no seu texto a coesão interparagrafal e intraparagrafal. O que significa interparagrafal? É entre os parágrafos, tá? Então, ó, coesão interparagrafal. Entre os parágrafos. Não estou conseguindo escrever. Entre os parágrafos. Lembra da sua aula de morfologia? Lembra da sua aula de elementos morfológicos? Ó, entre os parágrafos. Coesão intraparagrafal. Dentro dos parágrafos, tá? Então, é isso que quer dizer coesão intraparagrafal e interparagrafal. E agora eu vou mostrar a você, numa redação nota 1000 de 2023, como eu falei, não é uma redação de 2024, é uma redação de 2023. Por que não 2024? Porque eu estou usando material oficial e o Enem e o INEP não divulgou cartilha 2025 ainda, óbvio. Tá? Então, vamos lá observar aqui, então. Peguei para você, fui lá no Manual do Candidato 2024, peguei para você o trecho de uma redação nota 1000, que eu quero, então, que você veja por meio desses trechos que eu selecionei, quero que você veja aí o que é coesão interparagrafal e o que é coesão intraparagrafal. Ok? Muito bem. Vamos observar aqui o que escreveu esta candidata. Era uma candidata. Essa letrinha aí, gente, não é da candidata, tá? É a fonte que o INEP usou. Então, vamos lá. O que nós vamos observar nesse texto? Eu não vou observar aqui o repertório, não vou observar a estrutura, nada disso. O que eu vou observar aqui é como a candidata ou o candidato estabeleceu coesão dentro desses parágrafos, tá? Então, veja o que a candidata escreveu. A filósofa contemporânea Hannah Arendt constata, por meio do conceito denominado banalidade do mal, a tendência existente nas sociedades no que tange à naturalização das mazelas presentes na coletividade. Nessa vertente, percebe-se que, na realidade brasileira atual, a proposição teórica mencionada se torna evidente, sobretudo quando são considerados os entraves para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Você sabe que o Enem 2023 foi desafios para a valorização do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. O Manual do Candidato 2024 trouxe, então, as redações nota 1000 referentes àquele tema, tá? Então, aqui, o que a gente tem é, reparem que, vamos observar aqui a coesão intraparágrafo da candidata. Ela citou a filósofa Hannah Arendt, fez uma consideração e já colocou aqui
Ela já colocou aqui, ó, a tendência, opa, que eu risquei ali no lugar errado. Ela já colocou aqui, então, ó, nessa vertente, não é conectivo, Andréia. Não é conectivo, mas é uma estratégia coesiva. Então, repare que a coesão não está relacionada somente ao uso de conectivos, mas estratégias coesivas. Neste caso aqui, a estratégia coesiva utilizada foi a substituição. Ela escreveu esse período longo e substituiu por nessa vertente. Que vertente? Nessa que ela diz que se insere a filósofa, tá? Percebe-se que na realidade brasileira a proposição teórica se torna evidente, sobretudo, e aí ela usa uma conjunção, sobretudo quando são considerados os entraves para o enfrentamento da invisibilidade. Com efeito, hão de ser analisados os principais classificadores da temática em questão, o marxismo estrutural e a omissão estatal. Diante desse cenário, então reparem que, quando ela usou a estratégia coesiva dentro do parágrafo, nós estamos falando de coesão intraparagrafal. Ela mudou de parágrafo, mas fez essa cola. Ela não fez essa transição de um parágrafo para o outro abruptamente. Tá? O que ela fez foi a transição e utilizou ali um operador, que neste caso é o diante desse cenário. E se você estava na minha aula de ontem, você sabe que ontem eu apresentei uma tela para você fazer o print com alguns dos operadores possíveis para a sua redação.